próximo de Madonna que São João del Rei, em Minas Gerais, viveu os anos 80. Mas uma outra trilha também contagiou toda a cidade. Um dos símbolos da campanha pelas diretas já, Tancredo Neves, era filho da terra. Situado no largo da igreja de Nossa Senhora do Rosário, o casarão, conhecido como Solar dos Neves, é ponto turístico, não só por pertencer à família de Tancredo, mas também por ser um dos mais belos sobrados da cidade. No memorial estão objetos pessoais, registros e documentos da trajetória do sanjoanense que se tornou deputado, governador, primeiro-ministro no governo de João Goulart e presidente do país em 1985, logo depois da campanha das diretas já. A importância para São João del Rei e também para o Brasil é que preserva a memória de um grande estadista que foi Tancredo Neves. Esta é a Sala das Diretas. Aqui está um registro de boa parte deste movimento que marcou para sempre a história do país. Bottoms, a camisa amarela, eu quero votar para presidente e muitas fotos que nos ajudam a reviver o Brasil dos anos 80. A multidão foi para as ruas e a cantora Fafá de Belém foi junto. Ela foi a primeira artista a apoiar publicamente o movimento. Subiu aos palcos sem cobrar cachê. Anos 80, era do culto ao corpo. As roupas usadas nas academias ganharam as ruas. A ginástica aeróbica foi a grande sensação. A ombreira era moda, assim como a calça bag. O estilista mineiro Vitor Dusenck criava os primeiros modelos. Hoje, querido por muitas estrelas e com escritório em Paris, ele conta como enfrentou a mudança política e social dentro de casa. Eu venho de uma família de formação militar. Meu pai é militar, eu estudei 7 anos no colégio militar e exatamente quando eu saí do colégio militar eu me deparo com esse movimento de democratização e de anti-militarização do nosso país, né? E eu acho que isso para mim foi muito forte, assim. Como uma explosão, que foi o que aconteceu dentro de mim e dentro da minha estrutura familiar e automaticamente no meu processo criativo. O designer de moda conta que até hoje conserva as características daquela década nas criações. O uso da lycra, essa influência do esporte, da roupa esportiva que veste essa mulher, essa liberação dessa mulher, a sensualidade, o jogo absurdo de cores, né? Que nos anos 80 você tem essa imagem, né? Daqueles blushes marcados, aquela maquiagem carregada até, né? Isso tudo hoje está voltando com uma nova leitura e como toda releitura, ela é feita e mais apurada, né? No futebol vivemos o apogeu da era de Zico, Sócrates, Falcão. O técnico Tele Santana comandou a seleção canarinho por 2 vezes. E o melhor futebol do mundo deu show. O planeta aplaudiu de pé, mas fomos eliminados nas 2 Copas. A lei do divórcio é aprovada no país. Surgiu a AIDS. O primeiro caso da doença no Brasil foi registrado em São Paulo em 1982. Já no cenário internacional, Lady Di se casou com o príncipe Charles na Inglaterra.
A plebeia que virou princesa encantou o planeta. A tecnologia brasileira avançou. A Gurgel começou a produzir o primeiro carro nacional. As grandes montadoras não deixaram por menos. O Escort virou o sonho de consumo da moçada. Mas nem se sonhava com internet, celular. Os jornalistas usavam máquinas de escrever e a cobertura das notícias era um desafio à parte. Luiz Gonzaga Mineiro, que comandava uma rádio e uma TV em Belo Horizonte, conta que o movimento das diretas gerava uma grande angústia constante em quem trabalhava na mídia, por causa da censura por parte dos militares. A imprensa fez o salto da informação aí, a imprensa que teve a percepção da mudança, a imprensa que teve a visão, a leitura editorial de que era o grande salto. A gente vê aí a Folha de São Paulo se estabelece como um grande jornal nacional. Naquele episódio ela faz a campanha, põe o marketing dela com a bandeirinha, com as cores do Brasil lá na edição, quer dizer, é a grande mudança. Quem percebeu isso lá atrás ganhou com isso, porque a imprensa teve um papel determinante, o papel de clarear para a sociedade. Quem acompanhou o passo a passo destas mudanças foi este pediatra, conterrâneo e amigo de Tancredo Neves. Eu, meu irmão Diomedes e meu filho Rogério, nós pedimos a ele uma audiência especial para visitá-lo, já que ele iria para Brasília e iria ficar muito mais difícil. E o Tancredo, o doutor Tancredo, abriu as portas da casa dele. Embora ele tivesse dito para todo mundo que não queria receber visitas, queria ficar como uma espécie de retiro para escolher os seus auxiliares, mas abriu uma exceção para nós. O sobrinho de Tancredo lembra com carinho do exemplo deixado pelo tio, que, discreto, não discutia política em casa. Na intimidade, gostava mesmo era de manter os velhos hábitos. Ele fazia questão de ir na casa dos meus pais, né? Ele gostava de ir à noite assistir às novelas dele e após as novelas ele gostava de jogar o buraco, né? Aquele famoso jogo de baralho. Ele gostava muito e no final da noite ele saía às vezes e nos pedia para acompanhá-lo. Não só a família, mas todo o país acompanhou os últimos dias daquele que seria o primeiro presidente civil depois de 20 anos sem eleição direta. Mas na véspera da posse, Tancredo foi internado com fortes dores abdominais, consequência de uma diverticulite. 39 dias depois e 7 cirurgias, morreu de infecção generalizada aos 75 anos. Mas a herança maior foi mantida, o nascimento de um novo Brasil.